Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Débora, eu sou enfermeira residente, saúde do adulto. O tema da nossa aula de hoje é o manejo de óbitos em paciente com suspeita ou diagnóstico confirmado de Covid-19. O que nós vamos abordar nessa aula? Como se dá a comunicação entre os profissionais e os familiares dos clientes com suspeita ou diagnóstico confirmado da Covid-19? Quais medidas de segurança devem ser adotadas, incluindo as precauções, o uso dos EPIs, um planejamento adequado das ações, os cuidados com o corpo após o óbito, que envolve os profissionais responsáveis pelo manejo do corpo, quais os materiais necessários para estar preparando esse corpo, as etapas do preparo, que inclui a remoção de dispositivos, higiene e tamponamento, identificação e posicionamento, transporte do corpo, reconhecimento do corpo pelo familiar, o registro das ações realizadas e, por fim, vamos reforçar um pouco os cuidados para prevenir o contágio pelo vírus durante o preparo desse corpo. Inicialmente, vamos comentar como se dá a comunicação entre os profissionais aqui da assistência com o familiar do cliente que é suspeito ou diagnóstico de Covid-19. Quando o paciente ele é admitido aqui no HC, o NUV, o Núcleo de Vigilância Epidemiológica, ele é comunicado, é feita a notificação de que é um caso suspeito ou confirmado de Covid. O NUV vai estar acionando a unidade de atenção psicossocial, que é o UAP, onde tem profissionais como psicólogos, psiquiatras, assistente social, e esses profissionais da UAP vão acompanhar o caso e estar entrando em contato com a família do paciente. Então, é importante ter um cuidado com a comunicação, que ela seja uma comunicação efetiva e que as equipes ofertem um suporte necessário para esse familiar durante o processo de internação desse paciente, porque se configuram elementos protetores que podem vir a prevenir as desordens relacionadas ao luto. Atualmente, no contexto de pandemia, as informações elas têm sido repassadas via contato telefônico para evitar a circulação de pessoas aqui dentro da instituição. E o que é comunicado? Um boletim médico diário. Qualquer mudança no cenário de internação também deve ser comunicado ao familiar. Por exemplo, se o paciente estava em respiração espontânea e evoluiu para uma intubação traqueal, o familiar tem que ser comunicado de que a partir de agora o paciente está em ventilação mecânica, que ele precisou ser intubado. O próprio óbito e a necessidade de reconhecimento do corpo também deve ser comunicado e qualquer outra condição de agravamento do quadro clínico desse paciente. Então, no planejamento das ações, é preciso nos atentar bastante às medidas de segurança. São elementos que configuram-se muito importantes nesse momento de manejo do corpo, que precisam ser muito bem considerados para estar evitando o contágio, né, e a transmissão do vírus para os profissionais que estão envolvidos nesse cuidado. Então, precisamos sempre estar evitando saídas desnecessárias da enfermaria ou da unidade onde está esse paciente, estarmos recrutando uma equipe mínima para o preparo do corpo e manter sempre um profissional de retaguarda. Por exemplo, se a equipe está prestando cuidado dentro da unidade, teve uma intercorrência, o paciente veio evoluir a óbito, os profissionais que já estão lá dentro vão ser os mesmos que vão fazer o manejo desse corpo com óbito. Então, é sempre importante ter um profissional de apoio na retaguarda para estar auxiliando nos materiais que forem necessários nesse momento para quem já está lá dentro. E aí também é importante que todo mundo que esteja lá dentro adotem as precauções necessárias. No contexto da Covid, precauções por contato e precaução por aerossóis, e está utilizando os EPIs necessários. No caso, quais são eles? Um avental de manga comprida descartável, um óculos de proteção ou protetor facial, que é a Face Shield, um gorro descartável, e aí no caso de procedimentos que vão gerar aerossol, está utilizando a máscara N95. Então, quais são os profissionais responsáveis e envolvidos nesse manejo do corpo após o óbito? Vou citar cada um deles
e as suas respectivas funções. O enfermeiro tem a função de estar assistindo o paciente, acompanhando o médico na constatação do óbito, designando quais vão ser os profissionais de enfermagem que vão estar prestando cuidado com o corpo, comunicar o óbito ao escriturário hospitalar, comunicar o óbito também ao necrotério no serviço de patologia cirúrgica, para que a equipe do necrotério possa se paramentar também, tomar as medidas necessárias para estar recebendo esse corpo, uma vez que é um óbito de paciente com Covid. Está solicitando ao maqueiro que busque uma maca exclusiva que se encontra no necrotério para estar fazendo o transporte desse corpo. As funções do técnico e do auxiliar de enfermagem, que também podem ser executadas pelo enfermeiro. Cuidados com o corpo após o óbito e a identificação do corpo, o descarte dos materiais não descartáveis no expurgo, o encaminhamento do corpo ao serviço de patologia cirúrgica, na maca de transporte exclusiva, as anotações de enfermagem e a desinfecção terminal da unidade. Outro profissional com muitas funções e muito importante também é o escriturário, que vai estar comunicando ao serviço de captação de órgãos por meio de contato telefônico que houve um óbito de paciente com Covid. O mesmo também vai estar solicitando o comparecimento do familiar responsável com a documentação necessária para estar vindo à instituição para estar recebendo essa notícia. Caso ele não consiga fazer esse contato com a família, o profissional lá da UAP, como eu citei lá no início, pode também estar tentando fazer esse contato. Ele vai preencher uma comunicação de óbito, é um documento em duas vias. Uma via vai ficar no serviço de admissão e alta e a outra vai ser anexada no prontuário do paciente. Ele vai estar organizando também o prontuário para encaminhar para a equipe de revisão de prontuários e está anotando esse óbito no livro de estatísticas. O médico tem a função de assistir o cliente, está constatando esse óbito tanto de maneira verbal quanto escrita e preenchendo a declaração de óbito. Para o preparo do corpo, é preciso que nós tenhamos alguns materiais para estar prestando os cuidados necessários. Então, assim, como eu já comentei, se já tiver uma equipe dentro da unidade do quarto, enfermaria, teremos um profissional de retaguarda para estar auxiliando essa equipe e recrutando esses materiais aqui necessários. Esse material pode estar disponível através de kits ou também pode ser disponibilizado um checklist para esse profissional que está na retaguarda estar se norteando de quais os materiais que ele vai estar precisando pegar para entregar para a equipe que está prestando o cuidado com o corpo após o óbito. Um ponto importante aqui é essa questão dessa pinça longa. Ela não vai ser uma pinça que vai ter lá na unidade individual, ela precisa ser solicitada na CME e aí esse profissional vai estar fazendo esse contato, está solicitando essa pinça na CME para entregar para os outros colegas que estão preparando o corpo. O próprio kit óbito também vai ter um lugar para encontrarmos ele e eu vou citar um pouquinho mais para frente o que compõe esse kit óbito. Então, depois que o profissional que está no apoio, na retaguarda, ele disponibilizar para os outros colegas os materiais, nós vamos estar partindo para as etapas de preparo do corpo. Então, uma delas, a remoção dos dispositivos, né? O paciente, ele pode estar com drenos, catéteres, tubos, então nós precisamos tomar os cuidados devidos para evitar a contaminação por esses fluidos. Se necessário, para retirar esses dispositivos, tesoura e bisturi, lembrar sempre de descartar os pérfuros nos recipientes adequados. E no caso da prótese dentária, se o paciente fizer uso de prótese dentária, nós vamos recolocar durante o preparo do corpo. Se tiver sujidade, sangue, suor, secreção, nós vamos estar fazendo uma higiene no corpo desse paciente com pressão úmida, água, sabonete líquido, secar. Os orifícios de ferida, de punção, nós vamos ocluir com gás e algodão e esparadrapo e proceder ao tamponamento dos outros orifícios naturais do corpo,
uma vez que sai secreção. Então, quais são esses orifícios? Orofaríngeo, orifício nasal, vaginal e retal. Nós vamos utilizar um algodão seco e aquela pinça longa que eu citei, que é solicitada na CME. Então, vamos introduzir o algodão com a pinça nesses orifícios e, importante, evitar deixar o algodão visível. Fazer um tamponamento aí bacana. A próxima etapa inclui a identificação desse paciente. Nós vamos colocar uma etiqueta de identificação na região frontal, na testa, em posição invertida, então o escrito vai estar voltado para fora. O paciente ele já vai ter uma pulseira de identificação, então nós vamos manter essa pulseira de identificação nele. E após isso nós vamos proceder à embalagem do corpo, que a gente fala utilizando o kit óbito. O que contém esse kit óbito? Um lençol, um saco impermeável e mais uma placa de identificação. No caso, vão ser 2 identificações, uma no próprio paciente e essa outra identificação que consta no kit óbito. Nós vamos estar envolvendo o paciente no lençol, da parte do pescoço até os pés, e vamos deixar a face do paciente visível. Isso vai ser importante para quando o familiar vier reconhecer o corpo, ele vai estar olhando só a face do paciente para estar fazendo esse reconhecimento. Então o rosto fica de fora. Depois que envolveu com o lençol, nós vamos colocar o corpo dentro desse saco plástico descartável aqui com zíper. E por fora do saco, a identificação com o nome, o RG, a data do óbito e a hora. Essa identificação externa. O posicionamento desse corpo, né, tem que ser de uma forma correta. Então, a forma correta é a posição anatômica. Como vai ser? Vamos fazer uma sustentação da mandíbula, utilizando atadura crepe esparadrapo e amarrando no alto da cabeça. Assim como mostra a imagem aqui, dessa forma. O corpo, no final, vai ficar posicionado dessa forma. Nós vamos unir as mãos sobre a região epigástrica, também fixar com a atadura esparadrapo, e os pés a mesma coisa, juntar os pés e fixar com a atadura ou fita adesiva. Antes de estar transportando o corpo, agora essa é a etapa do transporte, que tem o antes, o durante e depois do transporte. Os profissionais que estão lá preparando esse corpo, eles vão precisar estar fazendo a troca dos EPIs. Vão trocar apenas o avental e as luvas antes de sair para transportar esse corpo. Sempre lembrar, tirou os EPIs, vamos fazer a higiene das mãos e nos paramentar novamente. Com avental e luva apenas. O gorro, a face shield ou óculos e a máscara não é trocado. O enfermeiro, nesse momento, já comunicou o óbito ao necrotério, para que a equipe do necrotério esteja preparada para receber o corpo. Então, já fez a solicitação do maqueiro, para que busque aqui a maca exclusiva, que também fica sob a guarda do necrotério, para estar transportando o corpo. Outra coisa importante também, está realizando uma comunicação com os outros setores, para que eles restringam o fluxo de pessoas nesse trajeto. Uma vez que é um paciente vítima acometido pela Covid, então é importante que as pessoas fechem as portas, limitem o fluxo de pessoas para estar passando com esse corpo. A equipe de higienização também nós vamos comunicar para ele estar fazendo a limpeza e a desinfecção desse trajeto, desde a unidade onde o paciente estava internado, que vai sair o corpo, até o necrotério. Durante o transporte do corpo, vai ter um profissional, pode ser o profissional que está no apoio na retaguarda, ele vai ser designado para estar sinalizando o percurso que o corpo e os profissionais fazem até o necrotério. Então, ele vai estar abrindo portas, vai estar tocando as maçanetas, acionando o botão do elevador, uma vez que a equipe que está transportando está paramentada e também contaminada com luvas, né? Então, esse profissional aqui que está no apoio, está sinalizando o percurso, ele vai estar sem luva de procedimento e com as mãos higienizadas, é claro. Feito isso, levou o paciente, o corpo, até o necrotério,
Os profissionais que estão nesse transporte vão novamente se desparamentar, retirar o avental e as luvas da forma correta, higienizar as mãos lá no necrotério e voltar para a unidade de origem com gorro, óculos de proteção ou face shield e a máscara. Então, são os EPIs da parte da cabeça, eles retornam imediatamente à unidade de internação e procedem novamente à paramentação com avental e luva para estar realizando a organização e a limpeza da unidade. Uma etapa importantíssima que, nesse caso aqui, vai envolver o familiar e que é uma etapa que demanda um suporte psicológico, porque não é uma ocasião habitual, não é comum e não é fácil, é uma situação crítica para o familiar estar vindo reconhecer o corpo do paciente e é um ponto muito importante para a elaboração do luto. Nessa fase de reconhecimento do corpo, nós vamos contar com o apoio de um profissional da UAP e com o apoio de um maqueiro. Nós vamos encaminhar esse familiar, acompanhá-lo até o necrotério para estar reconhecendo o corpo. Chegando lá no necrotério, o corpo ele fica disposto em uma maca própria, protegido por biombos, e o reconhecimento vai ser através da antessala. Tem uma barreira física, que é uma parede de vidro. O familiar ele vai estar reconhecendo o corpo sem ter contato físico. E como é um momento crítico, né, nós temos o apoio ali tanto do profissional da UAP quanto do maqueiro. Então é importante, caso esse familiar se sinta mal, o maqueiro pode estar entrando em contato com o enfermeiro do acolhimento aqui no pronto-socorro para tomar as devidas providências e se precisar de algum atendimento, algum apoio, esse familiar ele tem. Aí durante o reconhecimento, o funcionário do necrotério ele vai estar adequadamente paramentado, assim como os outros profissionais, uma vez que ele está lidando diretamente com o corpo do paciente com Covid. Então ele vai estar utilizando os mesmos EPIs que a equipe que prestou os cuidados e preparou o corpo utilizou. Ele vai estar procedendo à abertura do zíper, do saco descartável, na altura da face, igual eu comentei. O familiar vai reconhecer olhando só o rosto. Feito isso, o familiar reconheceu, o funcionário do necrotério, fecha o zíper e deixa o corpo disposto conforme a rotina deles. Nesse momento também é importante, apesar que são muitas informações e é um momento bem delicado, é importante os profissionais que acompanham o familiar estar informando também que, nesse caso, nesse tempo de pandemia, não tem sido recomendado velório, funeral, a fim de estar evitando aglomerações em locais fechados. Então, para que o familiar ele já se prepare para esse momento. Lembrando que esses profissionais envolvidos nessa etapa de reconhecimento do corpo também devem estar utilizando máscara cirúrgica, tá fazendo a higienização das mãos, todos os cuidados também. Por fim, o registro das ações, né, de todo esse processo que foi realizado, a equipe de enfermagem vai estar relatando, seja em prontuário físico ou em prontuário eletrônico, né, no AGHU, a data e o horário do óbito, o nome do médico que constatou o óbito. Nós vamos descrever os cuidados realizados, o horário que o corpo foi transferido para o necrotério, está identificando a pessoa que recebeu o corpo e a pessoa que recebeu os pertences desse paciente, caso ele tivesse algum pertence, se teve alguma intercorrência, e está citando alguns outros achados importantes. Um detalhe, né, que precisamos nos atentar, se por acaso o óbito for de um paciente que ainda não é identificado ou que precisa estar fazendo um sepultamento rápido e não tem a condição de nenhum familiar estar vindo reconhecer rapidamente, é importante a gente procurar nesse corpo características físicas e singulares que caracterizem o paciente, no caso de cicatrizes, tatuagens, manchas de nascença, e estar registrando isso detalhadamente no prontuário, como uma forma de estar reconhecendo. O profissional da UAP, ele vai estar coletando a assinatura do familiar que realizou o reconhecimento do corpo e protocolando a declaração de óbito num caderno exclusivo.
depois também vai estar fazendo o registro das ações. Por fim, só para reforçar a importância de prevenirmos a transmissão de micro-organismos, né, tanto evitar a dispersão de micro-organismos no ambiente quanto para os profissionais. Então, é importante, né, nesse contexto do preparo de um corpo de Covid, o que nós profissionais temos que nos atentar? Quanto à adoção das precauções, sempre devemos nos paramentar adequadamente com os EPIs durante todas as etapas, estar realizando a limpeza e a desinfecção terminal desse leito, estar recolhendo os materiais, fazendo o descarte correto desses materiais e fazendo a higienização das mãos em todos os momentos preconizados. Então, são medidas que vão nos ajudar a prevenir o contágio pelo Covid e são medidas de segurança e de proteção para nós. Aqui estão nossas referências, era isso que eu tinha para falar para vocês, agradeço a atenção, muito obrigada.